Boa noite. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de um tema tão importante, de um tema que precisamos refletir tanto ainda, para que saibamos como nos comportar no mundo ainda material, estimulando cada vez mais o nosso progresso moral e também o progresso moral do próximo. Então, nosso capítulo de hoje não se pode servir a Deus de Mamon, e o nosso subtítulo Emprego da Riqueza, que a riqueza em si, ela não é um problema. O grande problema é o emprego que nós fazemos, muitas vezes errôneo, da riqueza. É o emprego que nós fazemos, muitas vezes nocivo, dos bens materiais que estão aí sim para nos servir, estão aí para que cada vez mais nós tenhamos as possibilidades de progresso, as possibilidades de auxiliar a humanidade nas suas mazelas, as possibilidades como a que estamos tendo agora de utilizar a tecnologia. Olha quantas coisas boas a riqueza pode nos trazer. Quando se é aplicada às pesquisas, quando aplicada à tecnologia, quando aplicada a coisas que fazem com que a humanidade progrida tanto materialmente, mas acima de tudo, moralmente. E logo no primeiro item do Evangelho, não, não podeis servir a Deus de Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro. E é interessante nós compreendermos esse domínio do amor ao ouro. Por que será que ainda estamos tão preocupados com esse alcance do que é material, ao invés do alcance dos nossos bens morais? Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque poderiam vos elevar acima de outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não, não podeis servir a Deus de Mamon. Então, o Evangelho nos deixa bem claro que é necessária uma postura em que nós escolhamos um caminho de muito equilíbrio entre o que realmente queremos na nossa encarnação. Essa é uma pergunta que nós nos fazemos pouco, mas que precisamos fazer com mais frequência, que precisamos fazer com que seja uma pergunta que direcione a nossa vivência como espíritos encarnados. A quem eu sirvo? O que eu quero da minha encarnação? Por que eu quero tantos tesouros? O que é riqueza para mim? Tendemos a ver a riqueza como um acúmulo de bens materiais e muitas vezes dizemos, nos achando pobres, que sim, somos pobres. Somos pobres de bens materiais, mas tão ricos, como nos diz o Evangelho, de oportunidades a serem dadas aos outros e tão ricos de oportunidades recebidas. Quantas vezes falamos sobre a prova da riqueza, considerada uma das provas mais difíceis, ao lado da prova da extrema miséria, e nós dizemos, não, eu conseguiria passar. Se conseguisse, com certeza eu estaria passando. Mas o foco nessa encarnação para mim precisa ser outro. Precisa ser desvinculação da felicidade atrelada ao acúmulo do bem material. E nós tendemos a adoecer por esse acúmulo ao bem, por esse desejo de acúmulos aos bens materiais. Nós queremos trabalhar muito. Quantas vezes não é por amor? Quantas vezes a nossa dedicação ao trabalho no bem não é a mesma dedicação que temos ao trabalho que nos é remunerado? Quantas vezes o trabalho que nos traz a remuneração e é sadio
precisamos prover a nossa existência e a existência dos que dependem de nós. É necessário que trabalhemos para isso, mas muitas vezes nós acrescentamos os excessos para ter o que não nos é necessário. Então, pensar no que é a pobreza, no que é a riqueza. Será que eu já não tenho o suficiente para que eu possa prover minha existência de quem necessita de mim nesse momento? Será que eu preciso adoecer? E nós envaidecemos com palavras bonitas disso. É só se esforçar que consegue mais. Olha como subiu na vida. De certa forma, nós escondemos o nosso desejo, o nosso, como diz o Evangelho, venderias a alma. Escondemos esse vender a alma, esse tempo sagrado que se passa com a família, esse tempo sagrado que muitas vezes é dedicado ao repouso, à renovação de energias, nos esforçando para ter algo que nem nos é necessário, nos esforçando para ter algo que muitas vezes mais nos vai trazer problemas do que soluções. Porque se olharmos o acúmulo dos bens materiais, nós veremos que esse acúmulo nos traz uma grande responsabilidade, nos traz uma capacidade de gestão que na maioria das vezes nós não temos. E nos escondemos sempre atrás das nossas desculpas. Ai, mas se eu tivesse mais, eu poderia auxiliar mais. Será? Será que o que eu tenho já não é o suficiente para que eu coloque os meus serviços ao bem? Será que é só materialmente que eu posso auxiliar o próximo? Será que o próximo não está tão próximo de mim e às vezes eu me desloco para uma instituição, deixando de lado os que precisam de mim em casa e deixo de fazer o bem no meu núcleo primário? Quantas possibilidades temos? Ainda no item 11 do Evangelho, se sentis, portanto, vossa alma dominada pela cobiça da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina. O Evangelho nos fala de dependência, e nós sabemos que dependência é uma doença moral. Então, se nós sentimos essa necessidade de aumento dos bens materiais desnecessariamente, vamos cuidar dessa chaga, que é o que me faz sentir um ser vazio por não poder completar o espaço físico com objetos, por não poder mostrar o meu bonito ao outro, que não seja de forma material. Vamos nos esforçar, como diz o Evangelho, para dominar essa dependência, porque Deus justo e severo nos dirá: que fizeste dos bens que te confiei? Que fizeste dos bens que te confiei? É muito séria essa pergunta. Essa pergunta, ela abrange a todos nós. Quando nós pensamos no emprego da riqueza, nós pensamos naquelas pessoas milionárias, que têm realmente um excesso e que têm uma prova imensa para passar essa prova da riqueza. Mas todos nós temos bens que estão sob a nossa tutela. E o que diremos quando nos perguntarem: o que fizeste dos bens que te confiei? Será que eu fiz bom uso? Ou será que eu guardei para mim? E os bens que nos confiam, que Deus nos confiou, muitas vezes é uma casa humilde, muitas vezes é um emprego assalariado, desse salário mínimo que nós sabemos que é difícil viver.
Muitas vezes é a possibilidade de pegar uma condução pública para o nosso trabalho. E o que eu faço disso? Parece tão pouco. E ainda venho eu dizer que tem que dar conta disso? Tenho. E nós vemos que na pobreza tiramos lições enormes. São nas casas que muitas vezes possuem um cômodo, uma cozinha e um sanitário, que as famílias estão mais agregadas, mas mais felizes também. Muitas vezes é no transporte público que nós temos a capacidade e para muitos a oportunidade de ter uma conversa com alguém alguma vez no dia, porque fechados no nosso orgulho, fechados nas nossas máquinas que se deslocam, nossas máquinas caras, bonitas, que usamos para ostentar, usamos também sim para suprir nossas necessidades, mas quantas vezes para ostentar, para satisfazer uma vaidade? E no transporte público eu vejo o quanto eu dependo do outro e quanto o outro depende de mim. O quanto isso é importante, o quanto isso é um bem que me foi confiado, a oportunidade de ter a condição de utilizar um transporte público. E eu falo isso porque alguns nem essa oportunidade têm. Alguns precisam morar nas ruas. Temos visto, nesses dias frios, quantos desencarnaram nas ruas. Olha a prova da miséria colocada aí frente à prova da riqueza. Para quem tem o que poderia ter sido feito. Particularmente, eu gosto muito de frio, eu aproveito muito essa estação mais fria, mas ao me deparar com uma notícia dessa, nós que dizemos que dia bom para ficar embaixo dos meus cobertores, usei propositalmente o plural, o que farás dos bens que eu te confiei. Se eu tenho mais de um cobertor que me aquece, e se eu sei que alguns dormem na rua, que alguns perdem a vida física pelo frio, eu não posso simplesmente dizer que o que desencarnou está confiado à prova da miséria, porque talvez a minha prova seja maior, seja a de ser solidária, a de pensar no próximo. Como nos diz o Evangelho, dá até um pouco do nosso necessário. Por isso eu usei nos meus cobertores propósito. Se eu tenho mais de um, e ainda que fique mais confortável, talvez eu consiga sobreviver com um e salvar o próximo com o outro. E nós sabemos que muitas vezes não é só o cobertor. Quantos casacos nós temos? Quantas roupas? Quanto alimento que é jogado nas lixeiras, enquanto esses irmãos necessitariam de uma sopa quente, de um alimento que confortasse não apenas o corpo físico, mas de emergencialmente o corpo físico, mas que confortasse também a sua existência, que fizesse com que esse irmão dissesse: eu tenho algum valor para alguém. E isso em si é a maior das riquezas, é sabermos que nós temos a condição de auxiliar, seja em que condição for, na condição econômica que estivermos, e considerarmos qualquer momento como um chamado para distribuirmos, para fazermos o bom uso da nossa riqueza, que nem sempre é material. Voltando ao primeiro parágrafo ainda aqui do Evangelho,
essa poderosa fonte de obras, os bens que te confiei, tu empregaste apenas para a tua satisfação pessoal? Qual é, então, a melhor utilização que pode se dar à fortuna? Procurai a solução nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nós vemos que é frequente. O amai-vos uns aos outros são palavras que Cristo utilizava muito, que Cristo deixou como lei. Amar uns aos outros, porque quando eu penso no amor ao outro, eu não preciso fazer certas perguntas. Qual é a melhor forma de empregar riqueza? Se eu amar o outro como eu amo a mim, eu terei a resposta contida nessa frase, que eu saberei o que gostariam que fizessem no momento do meu sofrimento, no momento em que eu passo por alguma dificuldade. Então, colocar-se no lugar do outro, a famosa empatia que falamos tanto hoje em dia, falamos tanto da empatia, precisamos começar a praticá-la, precisamos começar a amar de forma real o outro, a respeitar o seu espaço, a pensar no que eu posso cooperar, a tentar me amar para ver que é necessário que eu faça essas modificações e que eu decida se eu estou nessa vivência para servir a Deus ou a Mamon. E o que eu quero dizer com isso? Para servir ao que é bom ou apenas para um acúmulo material que não serve a ninguém? O que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada. É muito bonita essa frase. Quem já se decidiu pelo amor ao próximo tem a sua linha de conduta traçada. Já sabe como irá se comportar diante do emprego da riqueza, diante do enfrentamento à miséria, diante da dor do outro. Porque já traçou esse caminho baseado na prática do que há de maior, do amor. E nós vemos espíritos assim. Nesses dias em que estamos um pouco mais confinados, para quem pode ainda manter o isolamento social, e que ficamos tão suscetíveis a notícias que nos abalam, a notícias que nos são escandalosas, nós deixamos de escapar esses espíritos que estão encarnados num momento tão difícil e que têm a sua linha de conduta inteiramente traçada no amor. Eu falava do frio, dos que desencarnaram no frio, e lembremos que ali, numa escola religiosa diferente da nossa, na pastoral da Igreja Católica, temos um padre que trabalha há anos com os moradores de rua, e não só quando está frio. E o Evangelho nos fala que a verdadeira riqueza está em evitar a miséria. E tudo isso nós podemos fazer. O evitar, para não sofrermos tanto com o sofrimento do próximo durante os momentos difíceis. Para isso precisamos ter uma atitude, precisamos de estar na encarnação de forma ativa, não de forma passiva, não apenas como espectadores. Estar na nossa própria encarnação como espectadores, que não têm a capacidade de modificar o seu entorno, faz com que nós adoeçamos, porque temos a sensação de não ter utilidade, enquanto essa utilidade é a maior riqueza a ser usada. Na prevenção, sim, da miséria, na prevenção, sim, da doença mental do outro. Quando nós damos a mão e dizemos, talvez você não esteja tão equilibrado agora, eu tenho como te auxiliar te levando ao médico. Na prevenção, ao sentimento dolorido do próximo, quando eu volto o meu olhar
ao meu irmão sem julgamento, na prevenção à solidão, quando eu me importo de forma sincera, na prevenção ao materialismo, quando eu luto, mesmo sabendo que é difícil vencer completamente, contra a chaga do egoísmo e da vaidade. Então, o Evangelho nos fala muito de ter uma atitude ativa no bem, não de ter uma atitude passiva, não de esperar que o mundo se modifique para servir ao que eu acho correto, mas do eu participar. Quando Jesus esteve na terra, Jesus se fez participante, atuante, chamou o próximo, reuniu, convidou. E é esse exemplo que temos que seguir. Essa riqueza que Jesus nos confiou, que é do ânimo, que é da felicidade, que é da alegria, da postura equilibrada diante do momento difícil, do estender a mão e não de ver a minha encarnação passar como se eu não pudesse modificar nada. O Evangelho continua nos orientando. Porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhar. Rico, dá do teu supérfluo. Faz ainda mais, dá um pouco do que te é necessário. E lembramos todos do óbolo da viúva, quando ela, ali tendo pouco, ainda deposita do que lhe faz falta. E nós, quantas vezes não temos a coragem de doar o que não mais nos é útil? Para quê? Para acúmulo. E esses pequenos acúmulos vão nos fazendo mal. São como sentimentos que não precisamos mais. São como esperanças de algo que não queremos mais, mas que podem servir ao outro. E o dar sem a humilhação, o dar com alegria, o dar sem se mostrar, o participar do bem sem ser o protagonista para o próximo. Não rejeiteis o que se lamenta com medo de que possa ser enganado. E é tão triste isso, quantas pessoas nós escutamos dizendo: eu não ajudo porque nem um obrigado eu recebo. Eu não ajudo porque quando eu preciso ninguém me ajuda. Se eu não ajudo porque algo pode não acontecer, é melhor que eu não ajude, porque aí eu estou negociando e não praticando a verdadeira caridade. Mas vai, continua no Evangelho, a origem do mal e auxilia primeiro. Depois informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Faz o bem emergencial. Como dizia o nosso grande Betinho, um grande brasileiro que sempre lutou pelos pobres, quem tem fome tem pressa. Então, se o que eu posso ajudar agora é dando pão, eu dou o pão. Se alguém me pede o casaco, eu dou o casaco. Se alguém precisa de um atendimento, eu socorro. O atendimento primário. Depois eu penso, será que acompanhado desse pão, desse agasalho, desse atendimento, eu posso fazer com que esse espírito encarnado, passando por uma prova tão difícil, tenha uma possibilidade maior de conquistar a sua própria valorização, de conquistar a sua própria caminhada, mas eu preciso, antes disso, não julgar,
Antes disso, matar a sede, saciar a fome, aquecer o frio. Quem tem fome tem pressa. Não podemos mais perder ninguém pela nossa negligência. Seremos chamados a responder o que fizeste dos bens que te confiei. E se o bem que me foi confiado foi socorro, a capacidade do socorro, foi a capacidade do alimentar, foi a capacidade do acolher, o que eu fiz desse bem? Eu não posso mais me deixar sucumbir à inércia, ao não fazer. Precisamos de estar prontos, disponíveis ao que pede agora pelo socorro. Espalhe à tua volta com abastança o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Espalha com abastança, espalha muito o amor de Deus, que é o amor de Deus. É mostrar que existe amor na nossa vivência, que existe alegria, que é possível sim sair das situações mais difíceis, que nós conseguimos e não estamos sozinhos. Espalhe o amor do trabalho. Nós que reclamamos tanto de trabalhar muito, mostra como é bom o trabalho pelo amor, não o trabalho pelo acúmulo, mas o trabalho que traz a diferença ao irmão, o trabalho que traz a diferença ao que está ao nosso lado, o trabalho que é útil, e todos os trabalhos o são. Precisamos compreender isso. O amor do próximo, esse amor que muitas vezes nós nos envergonhamos de ter. Nós não queremos dizer que temos sentimentos, achamos que os sentimentos nos fragilizam e os sentimentos nos fortificam. O amor é uma das maiores forças que nós temos. É através do amor que nós conseguimos sair dessa atitude passiva para uma atitude ativa, combater as mazelas do mau uso da riqueza, suportar as dores da extrema miséria, acessar nossos irmãos que passam por provas dificílimas. Isso é através do amor, desse sentimento que muitas vezes nós queremos esconder porque pode nos magoar, e esse amor, quanto mais é dado, mais nos fortifica, mais nos faz fortes diante de uma encarnação tão difícil. E é um dos únicos aprendizados que não podemos deixar o plano terreno sem dizer eu aprendi algo, eu aprendi a amar. Ame com abastança, como diz o Evangelho. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Olha essa riqueza que nós não damos valor, essa riqueza acessível a todos. Eu vejo muitas pessoas falarem: não, mas eu não sou inteligente porque eu não leio muito, eu não sou inteligente porque eu não gosto de estudar. E a inteligência é algo tão mais amplo, é algo tão maior, envolve coisas tão mais complexas como cognição, como saber aproveitar a música, como saber ser alegre em momentos difíceis. Por isso, os neurocientistas trabalham em cima das múltiplas inteligências, mas todos nós temos uma inteligência imensa, e a nossa maior inteligência está diante de um único ato, o ato de conseguir colocar o meu amor em prática, não deixar entalado dentro do meu coração. No meu coração que a gente fala figurativamente, mas dentro do meu organismo, que está sendo utilizado nessa encarnação para o bem, e eu fico aqui guardando energias que me intoxicam, enquanto elas poderiam ser utilizadas para o bem, mas que dentro de mim não servem para nada, só me intoxicam de sentimentos de frustração e de solidão.
Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Todos temos algo a ensinar. Não falamos aqui dos professores, não falamos dos profissionais de educação, falamos de todos. Todos têm algo a ensinar. Seja arrumar uma cama, seja ensinar a ler uma sílaba, seja ensinar a cozinhar alguma coisa. Não precisamos ser doutorados, não precisamos frequentar as cadeiras de universidades para ensinar. Nós ensinamos com o nosso exemplo. Nós ensinamos sempre que nos levantamos para fazer algo, sempre que abrimos a boca para falar. Eu ensino bem ou mal, é uma escolha minha. Através dos meus ensinamentos, eu estou servindo a Deus ou a Mamon? Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Com certeza, os frutos do nosso amor darão frutos, mas não esperemos. Vamos semear apenas. Os frutos chegam na hora que nós menos esperarmos. No item 12, a mensagem nos diz: quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação, da qual é motivo para a voz do bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e tão pouco tempo ao aperfeiçoamento moral. Essa mensagem do Espírito Protetor na Cracóvia vem nos falando da brevidade da vida. Eu acredito que nesses momentos de pandemia nós tenhamos pensado um pouco mais na brevidade da vida e espero que pensemos de uma forma mais equilibrada, porque finalmente nós estamos no ponto em que sabemos que podemos desencarnar, finalmente. Isso sempre ocorreu, posso desencarnar a qualquer momento, mas a pandemia nos fez ter uma visão mais real disso, o que não nos deve levar ao pânico, mas deve fazer com que, nessa brevidade da vida, que pode durar 1 minuto, ou mais 70, 80, 90 anos, depende da pessoa, depende da idade de quem está escutando, essa brevidade da vida deve ser aproveitada não para acúmulos, mas para o nosso desenvolvimento moral. Obviamente, precisamos prover a nossa existência, precisamos pensar no nosso futuro quando formos mais velhos, mas não precisamos acumular tanto como nos é sugerido quase que a cada segundo durante todo o tempo da nossa existência, numa sociedade que se apoiou mais no que é material do que no que é moral. Agora nós podemos ver que a moralidade nos é muito mais útil, a força para passar por esse momento difícil, o como eu estou me comportando, o quanto eu posso auxiliar a sanar a solidão extrema do outro, o quanto, sem me mexer muito, eu consigo ser útil ou não. E ser útil muitas vezes é apenas tentar me manter bem, até que tudo isso passe. E aí lembramos do nosso grande irmão Chico Xavier. Tudo passa. E isso também passará. Vamos passar da melhor forma possível. Quantas penas, quantos cuidados, quantos tormentos cada um se impõe. Quantas noites passadas sem dormir para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. E o que nos é necessário? Apenas um lugar para dormir, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, um pouco de conforto. Mas o quanto nós nos debruçamos para ter mais dessa vestimenta, para ter mais
do alimento, e esse alimento em excesso me faz mal, para ter mais da minha habitação. Como perdemos tanto tempo tentando acumular riquezas e queremos uma casa na praia e uma na serra, mas nunca temos o tempo, ou talvez não tenhamos mais o amor para levar até lá. Enquanto não compreendemos que a grande propriedade que podemos ter não está em nada material, mas está guardado no sentimento que eu cultivo e que eu dedico ao outro, nós vamos sempre acumular riqueza de forma errada. E vamos continuar dizendo: nossa, mas eu poderia passar por essa prova da riqueza, eu estou preparado. Não, não estamos. Ainda não conseguimos dividir algo que não é mensurado em valores. Por que achar que estaríamos preparados para dividir o que a sociedade infelizmente ainda preza tanto, que são os bens materiais? O espírito protetor ainda continua: por cúmulo do absurdo, não é raro verem-se pessoas que, por um amor sem limite à fortuna e ao prazer que ela proporciona, sujeitam-se a um trabalho penoso e se vangloriam por viver uma existência de sacrifício. Nós poetizamos essa nossa ânsia pela fortuna, pela bem material em excesso. Nós dizemos: eu tenho, mas eu trabalhei. E será que eu vivi? Será que o que eu realmente tenho não é apenas aquilo que a ferrugem pode comer? Vivemos dizendo, quando desencarnamos, não vamos levar nada disso, mas não conseguimos nos desvincular desse amor pelas posses materiais. Vamos começar a acumular mais das coisas que podemos levar para o plano espiritual, que é o amor, é a alegria, é a sensação de tranquilidade, a sensação de dever cumprido. Insensatos, acreditais realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cobiça ou o orgulho são a causa, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro? Trabalhamos mesmo dessa forma, querendo o bem material, e deixamos o corpo definhar. Não nos cuidamos. Só haveis pensado no seu bem-estar, e seus prazeres foram os únicos objetivos da vossa solicitude egoísta. Pelo corpo que morre, negligenciaste vosso espírito, que sempre viverá. Assim esse senhor tão mimado e acariciado tornou-se vosso tirano. Comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Então essa pergunta fica como: qual o objetivo da nossa existência? Precisamos ter isso muito claro para que podemos ter uma existência com sentido. No item 13, Fenelon nos fala: sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos, deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em razão de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em fazer com que sirvam apenas à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para o outro. E como a fortuna pode trazer o bem? Como a riqueza pode trazer o bem? Nós vemos isso. Nós vemos o quanto é necessário que a riqueza seja utilizada em tecnologia, em pesquisa, e temos grandes, como dizem, grandes milionários investindo nisso, fazendo com que a tecnologia seja mais rápida, fazendo com que nós possamos
ter essa conversa, ter essa exposição da casa espírita, no momento em que estamos já à distância. Isso é tecnologia sendo utilizada para o bem. A pesquisa, nós estamos numa pandemia e vemos o dinheiro sendo utilizado para uma vacina. Ah, mas ela vai ser vendida, vai. Mas é um progresso para a humanidade, é assim que a medicina avança. O que eu não posso é corromper o meu comportamento em nome de um aumento de riqueza. O que eu não posso é permitir que diversas pessoas desencarnem, porque no lugar de eu fazer o uso da riqueza para adquirir essa tecnologia e aparelhos disponíveis, eu negligenciei a vida do próximo. O que eu não posso é me usado, não se pode servir a Deus de Mamon para fugir do que é minha obrigação. Quantos de nós dizemos, nossa, mas os impostos são altos? São. Lembrai-nos do Evangelho mais de uma vez. Dai a César o que é de César. Precisamos cumprir com as nossas obrigações. E se achamos que elas não são justas, precisamos trabalhar para que sejam justas. Mas é a nossa obrigação. E quantos de nós ainda fogem disso? Ainda não fazem o uso, mesmo tendo a riqueza, de forma honesta, de forma a auxiliar o próximo, a promover o desenvolvimento. Estamos num momento em que os jovens estão precisando de computadores, de informação, de internet, toda essa riqueza que nos parecia tão à mão. E nós estamos vendo muitos se mexerem, muitos de auxiliarem, muitos de estarem próximos dos que precisam. Muitos tendo esse momento como um momento crucial para o uso adequado da riqueza, enquanto outros, mais de uma vez, falharão nessa prova. Mas um dever também imperioso, também meritório, consiste em prevenir a miséria. E aí, principalmente, está a missão das grandes fortunas pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar. E tivessem elas tirado desses trabalhos um proveito natural, ainda assim o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto a esmola o humilha e degrada. Então nós podemos ver nesse trecho do Evangelho, esse trecho tão bonito, a importância da prevenção da miséria, da prevenção da pobreza, de trabalhar para que possamos ter um mundo mais bonito, mais justo, para que possamos realmente compreender o que chamamos de reino de Deus, um reino onde todos nós somos irmãos. E isso não se faz sozinho. Isso se faz quando, através do uso da inteligência e do trabalho, que desenvolve ainda mais a inteligência, através da oferta do trabalho, que permite que o nosso irmão diga: isso que eu possuo não me foi dado como aquela esmola que humilha, muitas vezes atirado ao chão, sem um toque, sem um olhar. E nós podemos trabalhar nisso, fazer com que o nosso irmão tenha acesso a um trabalho, fazer com que o nosso irmão tenha acesso ao desenvolvimento ainda maior da sua inteligência, fazer com que ele compreenda que o aceitar ajuda não é humilhação e que esse aceite de ajuda pode ser o início de um caminho do trabalho que honra, do trabalho que faz crescer, do trabalho que soma. A riqueza concentrada em uma só mão
deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Exatamente, porque a riqueza, numa só mão, exige a responsabilidade muito grande de auxiliar muitos. E vós ricos, que empregados a fortuna, segundo a vontade do Senhor, ficai certos que o vosso coração será o primeiro a matar sua sede nessa fonte benfazeja. E ainda nesta vida desfrutareis dos inefáveis prazeres da alma, em lugar dos prazeres materiais do egoísmo que só deixam vazio no coração. Então nós sabemos que ao fazer o bom uso da riqueza, com certeza os frutos serão bons. Com certeza ainda nessa vida teremos a tranquilidade de conseguirmos dormir numa noite fria agasalhados, sabendo que prevenimos o frio de alguém. De fazer uma alimentação em paz, sabendo que o nosso irmão também tem com que se alimentar. De conseguir dar aos nossos filhos, aos nossos amores, a educação adequada, tendo a certeza de que os mais pobres também têm a educação, o direito à educação assegurado. De conseguirmos ser, sim, atendidos nas nossas mazelas físicas, na nossa condição física mais danosa, mas tendo a certeza de que o irmão que pouco tem também tem acesso à mesma tecnologia e à mesma medicina de ponta que hoje é espalhada pelo mundo. Senão a tristeza será sempre a nossa grande chaga, porque ninguém consegue ser feliz tendo só para si. Ninguém dormirá de forma aquecida, com o coração aquecido, sabendo que alguns irmãos padecem no frio. Ninguém se alimentará com satisfação total, sabendo que crianças têm o estômago vazio. Ninguém se sentirá grato do filho ingressar numa faculdade, sabendo que algumas crianças nunca tiveram acesso a uma caneta, mas sempre tiveram as mãos no trabalho, e é apenas isso que conhecem. Uma das maiores riquezas que nós temos é o conhecimento de que a minha felicidade não existe se a felicidade do outro também não for trabalhada. É o conhecimento de que eu tenho obrigações, de que eu tenho riquezas que não são materiais, mas que precisam ser espalhadas. É o conhecimento de que, sendo filhos de Deus, somos todos irmãos. E que essa irmandade, embora não seja sanguínea, é muito mais forte porque é do Espírito. E que enquanto um chora, enquanto um padece, enquanto um tem sede, enquanto um tem frio, tudo isso ainda doerá muito em mim. Então saibamos de empregar muito bem a riqueza, para que não precisemos passar pela prova da miséria, porque já é uma prova muito grande ver os nossos irmãos sofrerem, sabendo que nós podemos modificar muitas condições sociais. As palavras de Cristo são sempre presentes. O questionamento do que fizemos com os bens que nos foram confiados é sempre presente, uma vez que esses bens nem sempre são materiais. E é sempre presente a sensação de que nós temos utilidade e que estamos nessa encarnação passando todas as dificuldades com muita alegria, tendo a certeza de que estamos fazendo o nosso melhor para todos. Então, que possamos cada vez mais empregar o que temos de bom e deixar de lado sentimentos de mazelas que tanto nos perturbam,
que Deus possa nos guiar diante de tantos caminhos difíceis que temos que seguir, mas que precisamos e vamos vencer. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja os estudos, os trabalhos espirituais da noite de hoje, mentalizando a dedicação do bem, irradiando pelas mãos divinas a cada um de nós. Ah, caros irmãos, Deus, Criador de todas as coisas do universo, é a causa de tudo. Temos que sentir. Com a doutrina espírita, a verdade do doar-se, a verdade de nos aproximarmos de Deus. Ah, caros irmãos, a reencarnação proporciona o vínculo maior da espiritualização, pois o princípio espiritual avança, saindo da materialidade para a realidade da espiritualidade em todos os tempos. O homem que adquire o pensamento divino através da razão busca Deus, aproximar-se de Deus e a sentir Deus pelo doar-se também. Cada um compreenderá o que Jesus nos disse do processo tão natural do óvulo da viúva que doou tudo o que tinha, que doou o necessário para a sua sobrevivência. Compreendamos, irmãos, que o doar, no sentido material, para Deus, é o exercício na encarnação que o Espírito faz para apresentar a maior riqueza que vem do coração. Então saibamos compreender que na reencarnação, caros irmãos, cada espírito encarnado está de posse do instrumento necessário para doar-se. Instrumento esse material, o seu corpo físico, a sua inteligência, os seus olhos, a sua fala, a sua escrita, os seus braços, o seu caminhar ao encontro do doar-se, acrescentando toda a riqueza material como instrumento de construção do amor, do bem. As casas espíritas, caros irmãos, representam, saibam entender o que eu digo, representam a coletividade do doar-se em busca de nos aproximarmos de Deus. Por cada um que se doa na construção material da casa espírita, proporciona na coletividade amor, socorro, proporciona instrução, amparo, alívio às dores, proporciona conhecimento do reino dos céus,
da vida espiritual proporciona a muitos se aproximarem de Deus. Ah, caros irmãos, o homem que entende sua função na encarnação aproveita toda a sua riqueza, não para construir sozinho, mas para estimular aos seus irmãos a caminharem com ele no entendimento de que todos somos irmãos, no entendimento de que todos estamos unidos. E quanto mais se proporciona àqueles que olhem para o alto e encontram o caminho para Deus, tenham certeza, meus irmãos, utilizam bem suas riquezas do amor, do bem, da paz, independente da riqueza material. Façamos assim, unamos esforços para na tecnologia avançarmos com as propostas de educar a alma, o espírito, a compreender a serenidade e o caminho para Deus. Utilizemos as riquezas que possibilitem a educação, o amor e a paz que tanto o mundo necessita. Uma nova era vai se fazendo e o espírito encarnado precisa compreender que o doar não é mais agasalhar o corpo, que o doar não é mais alimentar o corpo, que o doar não é mais utilizar a riqueza para a matéria, que o doar é sentir, é expandir de si mesmo a realidade espiritual, aliviando o espírito que vive no corpo, pois o agasalho aquece o corpo, mas o amor aquece a alma, pois o alimento sustenta o corpo, mas a palavra de esperança sustenta a alma. Pois, caros irmãos, o conhecimento para Deus é a riqueza que todos nós necessitamos. Vosso irmão altivo, um abraço aos seus corações, sabendo utilizar cada um a riqueza do servidor fiel, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita paz.